Bom, pessoal, agora a gente vai resolver parcialmente esse problema do carnaval, né? Mas para vocês verem um pouquinho do início, das características importantes dele, né? Da ideia de possível solução, mas vai caber a vocês fazer essa implementação, tá? Então, enunciado grande, tal, tem uma escola de samba, né? E aí ele dá a regra da avaliação, que acho que todos conhecem, né? Eles recebem notas entre 5 a 10, né? São 5 notas para cada quesito. E aí precisa apresentar qual é a nota final para aquele quesito, descartando ali ó, a maior e a menor das 5 notas, né? Então, por exemplo, ó, esse exemplo então, diz ali que a entrada vai conter uma única linha, então é só um caso, né? Não tem aquela ideia de vários casos de teste, é só um, né? Que você executar, você vai passar, seu algoritmo está preparado para ele receber esses 5 valores, né? São do tipo float, né? 5 valores, a gente tem que encontrar qual é a menor e qual é a maior, descartar elas e apresentar a soma, né? Então, basicamente, é este a solução do problema, né? Soma e apresenta, aqui tem uma regra de que tem que apresentar exatamente como a casa decimal, né? Então a gente tem que fazer aquela formatação no printf para que ele não apresente com mais casas, que por padrão ele apresenta com muitas casas ali, né? E ele quer meio saber isso também sobre o domínio da saída, né? E aqui novamente não dá para a gente saber se tem que ter uma quebra de linha aqui, né? Depois dessa escrita a gente dá um contra-barra N ou não, né? Então, não sabendo isso, você testa enviar com ou sem, se der presentation error lá em 100%, a suspeita seria essa saída, né? Se você não enviou com contra-barra N e deu presentation error, por exemplo, 20%, quer dizer que não é problema isso, né? O problema então é algum caso onde não passou a sua solução, né? Então, vamos à parte da implementação, né? Vamos começar sempre com o corpo do nosso programa sempre igual ali, né? A gente vai trabalhar com variáveis do tipo float, né? A gente tem lá nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5, certo? E a gente vai fazer a leitura disso, né? A gente tem que ter preparado ali para ler todos eles. Se ele diz que é uma linha inteira, aquele valor, né? Então a gente vai fazer ali porcentagem F, né? Espaço, porcentagem F, 5 vezes, né? São 5 valores que a gente precisa ler, né? Bom, essa não é a única forma de resolver, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas é uma das formas que eu tenho ensinado para vocês, né? Vamos guardar lá na ordem, ó. 1, 2. O comercial ali, né? A gente está lendo, guardando, a gente põe o comercial antes do nome da variável, né? N4 e nosso N5, correto? Agora a gente já leu. Então, o que a gente precisa fazer agora? O procedimento, né? Encontrar a maior e a menor, tá? Maior e a menor nota, somar as restantes, correto? Bom, uma das formas que a gente pode resolver isso é na ideia de classificação mesmo, valor por valor, né? Para esse tipo de solução eu gosto de fazer algo parecido assim, eu defino uma variável que vai ser a maior e uma variável que vai ser a menor, uma das formas de resolver isso, né? E agora preciso fazer, inicializar elas, né? Porque se eu vou comparar os valores dela, né, guardar ali para usar isso depois, precisa, a gente pode inicializar elas com um valor, por exemplo, ó, a gente pega a maior e inicializa ela com um valor muito pequeno. Então, a primeira leitura que a gente fizer, a primeira comparação, a gente pode identificar que ela é a maior, né? A próxima vez que a gente encontrar uma maior, a gente guarda ela e troca o valor, né? No caso da menor, a gente inicializaria ela com um valor muito alto, né? Nesse caso aqui, a gente já tem os ranges, né? Ele vem de 5 a 10, né? Então, a gente inicializaria a maior com um valor abaixo de 5. Assim que ele encontrasse o primeiro valor, ele seria o maior valor encontrado, né? Até que ele encontrasse o próximo. E inicializaria a variável menor com um valor acima de 10, né? Não pode ser igual a 10 ou igual a 5, né? Tem que ser acima desses valores, né? Que seria o adequado, tá? Ou talvez a gente não precisa nem inicializar, né? A gente vai usar ele só para guardar esses valores, né? Então qual seria a ideia? Fazer um teste, né? Agora testar, né? Essa talvez seria a solução mais longa, né? Mas é uma das formas de resolver, né? Então vou fazer a primeira ideia aqui, né? Vai comparar se N1 é maior
ou igual, né? Porque se ela for igual, eu quero que ela seja guardada como maior, né? A gente já resolve alguma dúvida que a gente possa ter com isso, né? Então, se ela é maior que a segunda e N1 for maior ou igual a terceira, não preciso comparar ela com ela mesma, né? Usando o E porque ele precisa ser maior que todas as outras, né? E eu tenho que reescrever sempre a minha expressão, né? Então tá vendo, essa aqui toda vai ser uma expressão, né? E ela é formada por múltiplas mini expressões, né? Então a expressão é sempre um, a variável, né? Ou outra expressão seguida do nosso operador, ou conjunto de operadores relacionais aqui no caso, né? E outra variável ou expressão, né? Se a gente quer comparar outras situações, a gente usa um conectivo lógico, né? O e ou o ou, né? Nesse caso aqui é o e porque a gente vai definir que o N1 é a maior de todas se ela for de fato maior que todas as hipóteses. Então a gente testa a primeira hipótese, ela ser maior que a N2, a segunda hipótese, ela ser maior que a N3, a terceira hipótese da N1 ser maior que a N4 e a última hipótese dela ser maior ou igual a N5, correto? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma instrução só, não precisa nem abrir as chaves ali, né? Então, se isso aqui for tudo verdadeiro, então, ou seja, isso aqui é verdadeiro, N1 é maior que N2. Isso aqui também é verdadeiro, N1 é maior que N3. Isso aqui também é verdadeiro, N1 é maior que N4. E N1 é maior que N5. Então, se tudo for verdadeiro, toda essa expressão vai ser verdadeira, então ela vai entrar no nosso bloco verdade. Então, ou seja, a gente se entrou aqui, é porque a gente sabe que a N1 é o maior valor existente, né? Então, o maior recebe o valor de N1, tá? Essa é a ideia, tá? Então, a gente pode fazer, finaliza com ponto e vírgula, né? No if a gente não finaliza com ponto e vírgula, né? A gente é opcional nesse caso aqui abrir ou fechar com chaves, né? Eu não fechei porque como vai ter uma instrução só, esse if que é só para saber se a gente encontrou a maior de todas, né? Então não precisaria, tá? A gente pode fazer um else aqui para os outros casos, né? Então agora você vai alinhando isso aqui, né? Enfim, eu vou fazer todos eles, você precisa testar tanto para a situação dele ser maior que todos e dele ser menor que todos, né? E ao fim, você vai ter uma condição de realizar a operação, né? Então, se você captura aqui o valor da maior e também depois fazendo sua construção do valor da menor também, isso quer dizer que se a gente somar todo mundo e subtrair maior e menor, a gente tem a nota resultante. Então, uma das abordagens, né? Então, como é que a gente faria aquela saída ali, né? Então, boa parte dos problemas com o BigCrowd, os problemas aqui, é para não a saída como TED, né? Então, lá diz, ó, que a saída deve vir uma única linha contendo um único número com exatamente uma casa decimal. Então a gente vai formatar, é um número flutuante, né? Então seria o porcentagem F, e aqui a expressão ou a soma, né? Vai trazer para a gente ali o valor da variável, né? Então poderia somar isso, guardar no outra variável, apresentar a variável soma, por exemplo, ou posso já realizar a soma aqui, né? Porque o printf recebe depois a vírgula das formatações, né? Tanto a variável, lista de variáveis, ou a expressão, né? A gente quer que só que aqui a gente vai dizer que ele tem ponto 1, quer dizer, ó, se eu definir isso aqui 2, funcionaria também, porque ele está dizendo, ó, na parte inteira é duas casas, vai limitar isso, né? E na parte decimal, nas casas decimais ali depois a vírgula, né? E a gente usou ponto porque está em inglês, né? Na versão inglesa, então a gente separa as casas decimais com ponto e não com vírgula. A vírgula a gente usa para outras coisas na linguagem, né? Então aqui está dizendo, ó, é duas para lá e só uma para cá. Mas poderia ser assim também, ó, qualquer tanto ali e uma aqui. Como a entrada está especificando que é sempre valores entre 5 e 10, então está resolvido, né? E ali poderia ser a nossa soma, né? Vamos colocar parênteses para a gente isolar isso bonitinho ali, né? Então seria N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5, né? Então a gente fez a soma. Bom, aí o que, que acontece com a exclusão da maior e da menor? Bom, se a gente capturou só os valores delas, né? Agora você pode subtrair pela soma dos dois, né? Maior mais menor, né? Então, nesse caso aqui, né?
6,4 é a menor nota, 9,1 é a maior. Então, se eu somasse tudo, eu teria um valor e eu ia subtrair de 6,4 mais 9,1. Daria 15,5, né? A soma então deu 8,2 mais 8,2, deu 16,4. 16 mais 7, 23. Ponto 4 com ponto 4, 23,8. Então, é a resposta esperada ali, né? Bom, então essa é a saída. Caberá a você agora completar esse nosso alinhamento aqui para testar tanto valores maiores ou menores, ou você pode também testar uma outra lógica aí e construir de outra forma, né? Dá para usar laço de repetição também, se for o caso, até simplifica esses ifs nossos aqui, né? Bom, então é isso, bem simples o problema, eu não vou dar toda a solução não, tá? Depois disso, copia, cola aqui, submete e observa a resposta lá. Tá tendo algum problema, vocês me procurem. Valeu!